Ninguém pensa muito nos próprios pés, até que algo decide entrar por eles. A princípio, é só um chão úmido, um atalho de terra batida depois da chuva, uma poça rasa que reflete o céu turvo, o tipo de coisa que você atravessa distraído sem sequer olhar para baixo. A pele dos calcanhares, acostumada à aspereza do mundo, o costume de andar descalço no quintal, na beira do rio, no chão de cimento frio, tudo isso cria a ilusão de invencibilidade, como se o corpo fosse uma muralha silenciosa, impenetrável. Mas naquele dia havia algo a mais, algo invisível, microscópico, pacientemente à espera. Não tinha cheiro, não tinha cor, não fazia barulho. Era só um organismo tão pequeno que poderia caber em uma fresta de pensamento, um fio de vida enrolado sobre si mesmo, invisível aos olhos, mas letal no roteiro errado. E foi justamente por isso que ninguém percebeu quando ele começou a se mover. Primeiro vem uma coceira leve, quase um incômodo sem importância. Um pontinho vermelho na pele, um risco fino como picada de inseto. A pessoa coça, esfrega, pensa que é alergia, formiga, qualquer coisa banal. Mas o que entrou por aquele ponto é mais do que um incômodo. É um invasor silencioso, um hóspede clandestino que não quer matar rápido, quer ficar, quer se multiplicar, quer usar o corpo como casa e estrada ao mesmo tempo. Enquanto a pele se arrepia, lá embaixo, no solo, há milhões de outros seres iguais, escondidos em fezes humanas deixadas a céu aberto, em valas, terrenos baldios, esgoto improvisado, onde a pobreza cava seus territórios e a falta de saneamento se torna uma espécie de convite permanente. O chão onde se pisa não é só chão, é um mapa de riscos, uma fronteira porosa entre o mundo de fora e o mundo de dentro. E foi nessa fronteira, justamente ali, no pé descalço, que o parasita encontrou uma porta. O nome dele, na linguagem fria da ciência, é Strongyloides stercolaris. Mas isso pouco importa para quem sente apenas um mal-estar difuso, uma fadiga estranha, uma dor de barriga que vai e volta, uma tosse que não parece combinar com a estação. O parasita não chega anunciando sua identidade, chega como uma sombra biológica, um segredo que sobe em silêncio. Enquanto a pessoa segue a vida, o invasor começa seu caminho, do pé para dentro, abrindo trilhas por entre tecidos, pegando carona no sangue, atravessando órgãos, subindo, sempre subindo, numa espécie de peregrinação invertida. É como se uma estrada fosse construída de dentro para fora, só que ao contrário. Quem se desloca não é o corpo, é aquilo que agora o habita. E sem saber, ao atravessar aquela poça rasa, ao pisar naquela lama macia, alguém deu o primeiro passo em uma história que não se revela de uma vez, mas se insinua, como um sussurro, vindo das profundezas do próprio organismo. Para entender esse intruso, é preciso, de certa forma, aprender a ver o invisível, como um detetive que investiga um crime sem testemunhas. O Strongyloides stercolaris vive em um ciclo que se confunde com o descuido humano. Ele se alimenta, simbolicamente, daquilo que as cidades e os vilarejos preferem esquecer: o esgoto exposto, a ausência de banheiro, a água que corre sem tratamento, as fezes jogadas em qualquer canto, principalmente em regiões tropicais e subtropicais, onde o calor mantém tudo vivo por mais tempo. É assim, uma pessoa infectada elimina larvas nas fezes, muitas vezes sem saber que carrega o parasita. Essas fezes entram em contato com o solo, onde as larvas encontram um ambiente perfeito para sobreviver e se transformar. Ali, no mundo subterrâneo dos micro-organismos, elas podem seguir dois caminhos: um livre, na terra, vivendo fora do corpo humano por um tempo, ou outro que é quase um chamado, quando surge a oportunidade de atravessar a pele de alguém desavisado. Basta um pé descalço, uma criança brincando na terra, um trabalhador em contato direto com o solo úmido e o ciclo volta para dentro de um corpo. As larvas filariformes, o estágio infectante, são como agulhas microscópicas, treinadas pela evolução para atravessar a pele. Elas não precisam de ferimentos grandes. Entram por poros, pequenas fissuras, regiões de pele mais fina.
rompem a barreira cutânea e logo encontram aquilo que as interessa: vasos, caminhos. A partir daí, seguem pela corrente sanguínea, passam pelo coração, alcançam os pulmões, invadem os alvéolos. No pulmão, o invasor provoca irritação, inflamação, às vezes tosse seca, às vezes chiado, às vezes nada perceptível. Como em um filme de investigação, as pistas estão lá, mas são discretas, facilmente confundidas com outras causas, alergias, infecções respiratórias comuns. Em seguida, o corpo tenta expulsar aquele incômodo. A tosse leva secreções para a garganta e é justamente nesse momento que o parasita aproveita. É engolido, desce pela traqueia, atravessa o esôfago e chega ao intestino delgado, que será sua casa definitiva, a sala principal do seu cativeiro biológico. É nesse ponto que a história se torna ainda mais inquietante, porque o Strongyloides tem uma característica que poucos parasitas possuem: a capacidade de autoinfecção. As larvas produzidas no intestino podem sair pelas fezes e voltar ao solo, mas algumas não saem, penetram de novo a parede intestinal ou a pele ao redor do ânus, reiniciando o ciclo. É como uma invasão que não precisa mais de agentes externos. O próprio corpo se torna um território fértil, onde a guerra nunca acaba. A pessoa pode carregar o parasita por anos, às vezes décadas, sem sintomas claros, apenas com sinais difusos: cansaço, dor abdominal, diarreia ocasional, perda de peso ou nada que chame a atenção de imediato. Quando a imunidade cai, porém, essa paz aparente se rompe. Em pessoas imunossuprimidas, por uso de corticoides, quimioterapia, doenças graves, o Strongyloides pode se multiplicar de forma descontrolada, a chamada hiperinfecção. Nesse cenário, as larvas se espalham para vários órgãos, levando consigo bactérias intestinais, causando infecções graves, septicemia, pneumonia intensa, um colapso sistêmico. O que começou como uma coceira no pé pode terminar como uma tempestade inflamatória em todo o corpo. E tudo isso acontece em silêncio, na penumbra clínica da desatenção, especialmente em lugares onde exame de fezes é luxo, onde saúde preventiva é palavra distante, onde andar descalço faz parte da cultura e da necessidade. A trilha do parasita é invisível, mas segue um mapa bem definido, traçado pela combinação de biologia e desigualdade. Um corpo humano é, de certa maneira, uma casa de muitos inquilinos. Bactérias, vírus, fungos, parasitas, todos convivem em microecossistemas que raramente percebemos. Mas alguns inquilinos chegam sem convite e sem contrato, apenas se instalam, puxam fios, abrem túneis, reorganizam a casa de acordo com seus próprios interesses. O Strongyloides stercoralis é um desses arquipétos invasivos, que converte o organismo em uma estrutura funcional para sua própria sobrevivência. No intestino delgado, as fêmeas desse nematódio se alojam na mucosa como se cavassem pequenas galerias na parede intestinal. Elas vivem sem precisar de machos para se reproduzir, um detalhe que torna tudo mais assustador, porque a fêmea é capaz de gerar ovos por partenogênese, produzindo larvas em quantidade, num processo que dispensa encontros, acasalamentos, qualquer coisa que limite a expansão. O intestino, com sua superfície ampla, suas vilosidades, seu ambiente úmido e nutrido, é ao mesmo tempo sala de estar e fábrica, uma área de conforto e produção. As consequências disso variam. Em algumas pessoas, o parasita quase não deixa marcas visíveis, é um hóspede discreto. Em outras, as lesões na mucosa podem causar diarreia persistente, dor abdominal, sensação de inchaço, perda de peso. A absorção de nutrientes pode ser prejudicada e, com o tempo, a pessoa pode se tornar anêmica, debilitada, com o corpo lentamente consumido por algo que ela não vê. Em crianças, esse processo é ainda mais cruel, interferindo no crescimento, na vitalidade, no aprendizado, como se o parasita roubasse pedaços de futuro.
A metáfora da casa parasitada lembra, em muitos aspectos, a atmosfera opressiva do filme Alien, o Oitavo Passageiro. Ali, em uma nave espacial aparentemente segura, um organismo estranho entra no corpo de um tripulante, se desenvolve na escuridão do tórax e eclode de forma brutal, rompendo carne, rasgando a ilusão de controle. No caso do Strongyloides stercoralis, não há explosão cinematográfica, não há criatura monstruosa saltando de dentro, mas há o mesmo princípio inquietante. Algo desconhecido transformando o interior humano em terreno de procriação. A diferença é que, fora das telas, a invasão é silenciosa e cotidiana. Acontece em vilas, periferias, áreas rurais, e não em naves espaciais. A ficção científica escancara o que a vida real esconde atrás de sintomas discretos. Se formos um pouco mais longe, podemos ver o parasita como uma espécie de editor cruel do corpo, cortando, rearranjando, alterando a narrativa fisiológica que deveria fluir em paz. Cada ciclo de autoinfecção é uma nova revisão, uma nova camada de invasão, como páginas reescritas, sem que o autor original, o organismo, tenha dado consentimento. E ainda assim, esse drama microscópico depende de algo gigantesco em escala social. A existência de ambientes onde saneamento é privilégio, água tratada é intermitente, educação em saúde é falha. O corpo individual é casa, mas também é mapa de algo maior, reflexo da maneira como a sociedade escolhe cuidar ou não de seus próprios espaços. Parasitas não têm ética, têm estratégias. E a estratégia dele é brilhante do ponto de vista evolutivo. Penetração ativa pela pele, migração interna eficiente, capacidade de se manter por anos em um mesmo hospedeiro, autoinfecção que dispensa o acaso de encontrar um novo corpo. É um designer perfeito para ambientes onde o descuido sanitário é rotina. Mas para que ele exista no nosso cotidiano, é preciso um cenário que se repete em muitos lugares. Fezes descartadas em terrenos, fossas improvisadas que vazam, esgoto que corre a céu aberto, crianças que brincam em poças sem saber o que carregam, agricultores trabalhando descalços em áreas irrigadas com água contaminada, pessoas que não têm acesso a exames, a diagnóstico, a tratamento. Em regiões endêmicas, principalmente em países tropicais, o parasita se torna quase um vizinho invisível, circulando de casa em casa, atravessando gerações. Há algo de kafkiano nisso, como na Metamorfose, de Franz Kafka, onde um homem acorda transformado em um inseto monstruoso. A diferença é que aqui não é o corpo que se transforma em criatura, mas o próprio ambiente que se torna o organismo hostil. Um cenário onde o solo, a água, as estruturas urbanas participam de uma metamorfose silenciosa. O que deveria ser chão seguro vira superfície de risco. O que deveria ser lar vira foco de contaminação. A pessoa não percebe imediatamente essa transformação. Assim como Gregor Samsa não entende de imediato sua condição monstruosa. Ela apenas sente os efeitos, as limitações, o peso do que lhe aconteceu. A investigação clínica, quando existe, parece jogo de adivinhação. Diarreia intermitente, cólica, perda de peso, tosse, urticária recorrente, eosinofilia nos exames de sangue, tudo isso pode apontar para vários diagnósticos diferentes. Strongyloides nem sempre é o primeiro suspeito. Exames de fezes comuns muitas vezes não o detectam, exigindo técnicas específicas, repetição de amostras, atenção especializada. Em muitos lugares, essa atenção não existe, o que transforma o parasita num mestre do disfarce, um criminoso que anda entre os sintomas sem ser nomeado. E quando finalmente ele é identificado, o tratamento existe. Medicações como ivermectina ou albendazol podem interromper o ciclo, reduzir
ou eliminar a carga parasitária, evitar a hiperinfecção que destrói o organismo. Mas o acesso a esses cuidados nem sempre é garantido. O parasita, nesse sentido, é quase um marcador biológico da desigualdade. Ele mostra com a sua presença onde o Estado falha, onde a infraestrutura se rompe, onde o cuidado coletivo foi substituído por improviso. Assim, o parasita se alimenta não apenas de tecidos, mas de omissões. Sua rota não é só biológica, é política, é econômica. Ele sobe pelo corpo, mas também sobe pelas rachaduras de um sistema que insiste em ignorar que saúde começa no básico, no tratamento da água, na coleta de esgoto, na educação simples de não ande descalço onde tudo está contaminado. No fim, a história do parasita que entra pelo pé e sobe pelo corpo também é a história de como o mundo entra em nós. Não apenas pela pele, mas pelos hábitos, pelos lugares onde moramos, pelas escolhas coletivas que nos cercam sem que tenhamos controle individual sobre elas. O corpo humano não é um castelo isolado. Ele é uma casa de portas múltiplas, janelas abertas para o ambiente, para o ar, para a água, para o chão que pisamos. O Strongyloides stercoralis não é um vilão de filme distante. É um lembrete incômodo de que o invisível nos atravessa o tempo todo. Se há uma forma de quebrar o roteiro dessa invasão, ela não está apenas em comprimidos de tratamento ou em exames sofisticados, mas em algo mais profundo e, ao mesmo tempo, mais óbvio. Saneamento, educação, respeito ao corpo coletivo. Quando uma cidade trata seu esgoto, quando uma comunidade entende a importância de banheiros adequados, quando crianças aprendem desde cedo a desconfiar da água parada, da lama suspeita, algo maior acontece. O ambiente começa a se reorganizar. A metamorfose se inverte. A ficção, com seus monstros espaciais e suas metamorfoses grotescas, nos ajuda a enxergar o horror de sermos invadidos. Mas o verdadeiro terror talvez seja este: acostumar-se. Conviver com parasitas como se fossem inevitáveis. Aceitar que certas doenças são coisa de lugar pobre. Naturalizar o que é no fundo consequência de escolhas estruturais. O parasita é pequeno, mas o sistema que o sustenta é gigantesco.